Dias atrás, os representantes das coligações de emissoras de rádio e TV estiveram em Colíder para serem informados dos tempos do horário eleitoral. Ou seja, a Justiça primeiro avisa para depois, se necessário, executar. E para evitar transtornos, uma coletiva foi marcada em Colíder para que os veículos de comunicação, que fazem parte da 23ª Zona Eleitoral, entre eles Marcelândia, pudessem repassar informações importantes no dia da eleição. Começamos pela juíza Ana Paula Gomes de Freitas. O primeiro assunto é para quem gosta de ingerir bebida alcoólica. Como já fizemos nas eleições gerais de 2010, não será permitida a venda, a comercialização e o uso de bebidas alcoólicas a partir das 0 horas do dia 7 de outubro de 2012 até as 19 horas do dia 7 de outubro de 2012, em bares, restaurantes, congêneres, locais públicos, conveniências. Nesse dia estará terminantemente proibida a venda e o uso. Então, assim, a população que não for proprietária desses estabelecimentos também não poderá estar consumindo bebidas alcoólicas em locais públicos. Aqui em Colíder, por exemplo, nós temos, a população tem o costume de se sentar nas calçadas, nos logradouros públicos, para tomar uma cervejinha. Nesse dia não será permitido. A pessoa que infringir essa determinação estará cometendo um crime de desobediência eleitoral, com pena de 6 meses a 1 ano de detenção, e a Justiça Eleitoral estará apreendendo em flagrante esse pessoal e com certeza vai responder ao processo criminal eleitoral por conta dessa desobediência. Então, lei seca, 0 horas do dia 7 de outubro de 2012 até as 19 horas, proibido comercialização de bebida alcoólica e uso de bebida alcoólica em locais públicos. E quanto a se manifestar no dia da eleição? Até pode, mas de forma bem tímida. Nós achamos importante que o eleitor também tenha conhecimento do que ele pode e o que ele não pode fazer no dia da eleição. O eleitor ele vai poder manifestar a sua preferência por qualquer candidato, partido político ou coligação, desde que essa preferência seja manifestada de forma individual e silenciosa. Desde que ele esteja sozinho e ele não esteja fazendo propaganda verbal, ele pode usar até uma bandeira, ele pode usar dístico, broche, adesivinho, da preferência do candidato, da coligação ou do partido, desde que sozinho e silenciosamente. Se ele estiver dessa forma, mas ele se aglomerar com 1 ou 2 pessoas ou mais pessoas, e aí essa conduta já será vedada, já será proibida. Ou seja, a partir do momento que você aglomerou com 2, 3 ou 4, você não pode estar com o seu broche, você não pode estar com a sua bandeira, porque a manifestação coletiva da sua preferência será proibida, terminantemente proibida, no dia do pleito eleitoral. E a camiseta política? Antes podia, agora nem isso. Uma mudança importante, que é importante que o eleitor saiba, que ocorreu da eleição passada para essa, é que não é mais permitido o uso da camiseta do seu candidato, partido ou coligação. Na eleição passada era permitido você sozinho, individual e silenciosamente usar a sua camiseta do seu partido. Então ficou terminantemente proibido o uso de camisetas de partido político ou coligação. Transporte para quem mora longe continua garantido. A Justiça Eleitoral estará requisitando veículos para fazer o transporte dos eleitores que residem na zona rural, que nos municípios aqui da 23ª Zona, Marcelândia, Nova Canaã do Norte, Nova Santa Helena, Itaúba, nós temos muitas comunidades, inclusive em Colíder. Então, o transporte desses eleitores que residem na zona rural será feito exclusivamente por veículos a serviço da Justiça Eleitoral, devidamente identificados com letras garrafais a serviço da Justiça Eleitoral. Como será feita essa fiscalização? A Justiça Eleitoral vai estar montando a Comissão de Transporte e Alimentação, e que nós vamos definir as rotas desses veículos, os horários onde eles passarão. A Justiça Eleitoral estará divulgando até 15 dias antes do pleito as rotas por onde esses veículos vão estar passando e os horários. Então,
Os quadros dessa rota e horário, todos os partidos políticos vão receber cópia para a devida fiscalização. A imprensa, em querendo ter acesso, estará disponível no cartório eleitoral. Os veículos coletivos de linha, como os ônibus, esses continuarão a funcionar normalmente, desde que não sejam fretados. Não podemos fretar um ônibus para trazer um eleitor da zona rural até aqui a zona urbana para votar, enfim. As linhas regulares vão funcionar normalmente. Tá? Então, o eleitor que residir na zona rural ou residir a uma distância a mais de 2 quilômetros da sua seção eleitoral, ele não precisa se preocupar se ele não tiver o seu próprio veículo, ele vai ser transportado para exercer o seu voto. Contudo, por veículos previamente cadastrados pela Justiça Eleitoral. Transporte pode, mas a carona ficou difícil até para quem é da família. Não será permitida de forma alguma a popularmente conhecida carona para o eleitor, né? Então, no dia da eleição, o senhor eleitor, candidato, quem quer que seja, que tenha o seu próprio veículo, está terminantemente proibido de dar carona para quem quer que seja ir votar. Tá? Então, assim, os veículos particulares só poderão fazer transporte de eleitor no dia da eleição, desde que ele seja do próprio proprietário, ele vai levar o proprietário ou alguém da família dele. Da família leia-se, reside na mesma casa. Eu não vou sair fazendo, né, entregando a domicílio as pessoas da minha família que moram em outras casas. Não. Então, você pode ir com seu carro, votar, leva os familiares que residem na sua casa. Por fim, uma boa eleição. E lembre-se, votar é obrigação, exceção só em alguns casos. Isso é assim, o mais importante que nós tínhamos para falar, né, para o eleitor no dia da eleição. Lembrando sempre que o voto é obrigatório para o maior de 18 anos, o menor de 70 anos, né? E facultativo para aqueles entre 16 e 18 anos, analfabetos e os que têm acima de 70 anos. Então, todo cidadão não deve utilizar dessa desculpa de não ter o transporte para não ir votar. De qualquer forma, vai responder por multa se não comparecer para o voto. Nós agradecemos assim, a atenção e esperamos a colaboração de cada eleitor, candidato, no sentido de estar fiscalizando isso e comunicando imediatamente à Justiça Eleitoral ou ao Ministério Público Eleitoral qualquer transporte irregular de eleitor, né, qualquer manifestação que não seja individual e silenciosa, de preferência no dia da eleição, e a questão também da bebida alcoólica em locais públicos, bares e restaurantes. Muito obrigada.